Olá, está começando aqui pela TV Câmara, canal 16, mais uma edição do programa Parlatório, diretamente aqui da Feira do Livro, 32ª edição da Feira do Livro, que acontece no Largo da Estação. Cenário bacana, cenário novo aqui, cenário de autógrafos. É o que a gente está ocupando hoje aqui para fazer esse programa, gentilmente cedido pelos organizadores da festa. A 4ª edição da pesquisa Retratos da Leitura, realizada pelo IBOP este ano, encomendada pelo Instituto Pro Livro, aponta que o Brasil tem 104,7 milhões de leitores, ou seja, 56% da população. Com esses números, o Brasil lê em média 4,96 livros por ano. No ranking mundial dos países leitores, o Brasil ocupa a 28ª posição. A Índia é o primeiro lugar. Os indianos leem em média 10,6 horas por semana. É um número muito expressivo e o Brasil lê muito menos que isso, a menos da metade que o brasileiro lê por semana. Este é um dos temas do nosso debate de hoje aqui do programa Parlatório. O brasileiro leitor, quanto lê, por que lê, e o mercado editorial, como é que se faz para produzir um livro, quanto custa, como é que é todo esse processo. Este é o tema do nosso debate de hoje, aqui do programa Parlatório, que está começando agora. Os nossos convidados para o programa de hoje, Heloísa Bassichetti, escritora. Heloísa, obrigado pela participação no programa. Muito obrigada pelo convite. Estamos aqui então para bater um papo sobre livros. Livros e mercado literário. Isso aí. Também conosco Guilherme Dantas, que é livreiro e distribuidor. Guilherme, obrigado pela presença. Obrigado eu. Estamos aí para falar sobre o nosso mercado, né? Vamos ouvi-lo. Renato Henriques, coordenador da editora da UX, Universidade de Caxias do Sul. Renato, obrigado pela presença. Muito obrigado. Eu começo perguntando ao Renato. Renato, esses números do Brasil, 4,9 por ano, média de leitura por habitante do Brasil. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que muita gente lê bastante, acho que as pessoas se dedicam aí uma boa parte do seu tempo à leitura, mas uma imensa maioria de brasileiros simplesmente ignora o que é leitura. Essa é uma percepção que eu tenho. Acho que a gente trabalha com um público bastante específico, um público escolar, e é um trabalho muito sério, muito grande, muito amplo, que precisa ser feito para justamente fazer com que o hábito da leitura seja difundido, principalmente entre as crianças. Tem que começar de pequeno, um trabalho de longo prazo para poder modificar esse quadro. Não quero ser extremamente pessimista, acho que estou sendo realista em relação ao que acontece no mundo, ou melhor, o que acontece hoje, principalmente no Brasil. Com televisão, com redes sociais, com internet, com Facebook, com todos os apelos que um leitor tem, no lugar de se dedicar o seu tempo a um livro, verdadeiramente um livro. Mas a Heloísa, por exemplo, pode me contestar em relação a isso. Bom, Heloísa, já que o Renato te provocou, eu acho que a resposta agora é contigo. Existe toda uma pesquisa realmente muito séria, em torno dessa questão, mas eu sou um pouco mais otimista que o Renato. Eu acho que já evoluímos muito em torno dessa média de leitura, mas ainda estamos longe daquilo do ideal, né? Nós temos um caminho muito longo a percorrer, embora o esforço seja grande em torno de projetos de mediação de leitura, que é o foco maior do meu trabalho também, no nosso trabalho enquanto escritor. Nós trabalhamos muito com oficinas literárias, com projetos literários. A própria cidade de Caxias, nós temos um dos ProLer, né, de um ponto de leitura mais antigo, um dos mais antigos do país, e outros programas de leitura que nós temos na nossa cidade. Então, isso tudo fortalece os índices de leitura. E não é só em Caxias, né? Se estende em nível nacional, quando se observa todo esse crescimento de projetos nas escolas e o próprio mercado editorial, que se volta também para a venda de livros direcionado para escolas, é porque existe um nicho de mercado muito grande, porque aí também nós encontramos os mediadores de leitura nas escolas, que são pessoas preocupadas, são pessoas leitoras preocupadas em formar leitores com seus projetos de leitura.
talvez venha daí o resultado desse aumento significativo, né, da marca de 2,9 para 4 e alguma coisa. Também não sou muito das pesquisas, mesmo assim a gente fica sempre com... Porque assim, as fatias, né, a gente vê que todos o sul, o sudeste, o Brasil é um país continental, então... Esses dias nós tivemos uma discussão em torno disso com escritores do Ceará e outros países, né? Outros estados, e a gente chegou à conclusão com essa questão que diziam que o sul lia mais do que o nordeste ou o norte. Já se disse muito isso. E hoje já não dá para dizer que é assim essa pesquisa. Nós temos hoje já estamos numa outra leitura, né, em torno das pesquisas. Então, Guilherme, você como livreiro, distribuidor, você está satisfeito com esses números, 4,9? Eu acredito muito, como o Elô falou, que esse número parte muito dessa ideia do incentivo que está sendo feito nas escolas, né? Não só em Caxias, mas praticamente no Brasil inteiro existe um trabalho muito focado em criar novos leitores. Mas a gente tem um problema no mercado editorial, que existe uma falta de livrarias, né, no Brasil. A gente tem, a grande maioria das cidades não tem livraria, não tem onde buscar o livro, né? E o que tem ajudado ao livro chegar a algumas cidades são catálogos de produto de beleza, que hoje vende livros, a própria internet, então que conseguiu distribuir um pouquinho melhor os livros no Brasil. Mas ainda existe uma carência de livraria. Existe muita farmácia, existe pouca livraria, né? Então, eu acho que as pequenas livrarias elas estão sofrendo muito com o mercado, porque os aluguéis são muito caros e o livro é um produto que a gente está vendendo nem sempre aquilo que o povo quer comprar, né? Então é um trabalho muito de paixão, de tu querer trabalhar com livro. É um mercado bem complicado, mas eu ainda acredito que nunca se leu tanto, eu acredito que a internet veio para ajudar o mercado literário. De que forma? Porque, assim, existe um jogo de informação na internet, né? Então nunca se leu tanto, nunca se produziu tanta obra, né? Tanto que as livrarias estão sem espaço praticamente para se colocar toda essa obra que é produzida no Brasil. E a busca do livro pela internet, né? A livraria hoje, mesmo pequena, ela tem que botar os seus livros na internet, seja por Mercado Livre, estante virtual. Tu tem como tu jogar o teu livro para fora do teu estabelecimento, né? Então tem que buscar novas alternativas para fazer chegar esse livro ao leitor. Às vezes a gente está fazendo um monte de trabalho de formar leitor e não consegue fazer com que o livro chegue, né? As grandes cadeias assustam? As grandes cadeias de livrarias? Eu acredito que não. O meu mercado ele é um pouco diferente, eu trabalho muito com livro infantil, muito ligado com escola, né? E então a gente tem que saber o nosso espaço, cada livraria saber o seu espaço, cada livreiro saber o seu espaço, cada editora saber onde ela tem que mexer. Então, às vezes nem sempre a grande rede vai dar o espaço para o pequeno escritor, para a pequena editora, para a editora de médio porte, né? Inclusive saiu esses dias, eu acho que o Senado está querendo votar uma votação para que tenha espaço nas vitrines das lojas para que 30% seja para escritores brasileiros, né? Não sei até quando isso vai ter um resultado efetivo, né? Mas tem que se trabalhar, é um trabalho de todo dia, um trabalho formiguinha. Vender livro é um trabalho formiguinha. Ser escritor é um trabalho formiguinha, tem que botar o livro embaixo do braço, correr atrás do teu público, né? Como toda pesquisa, né, inclusive pesquisas eleitorais, o resultado de uma pesquisa assim é cheio de contradições, né, e acaba despertando muitas dúvidas, né, porque é uma média. Porque o problema é o seguinte, é saber se uma pesquisa assim foi feita com um público predominantemente infantil, um público adulto. Eu acho que o livro infantil, por exemplo, cresceu muito no Brasil ultimamente. Agora, o problema é saber se os leitores adultos estão realmente lendo livros ou estão simplesmente ficando... Você acha que acontece muito disso, comprar o livro e botar lá numa estante e não ler? Claro que acontece. Bastante? Com todos nós. E o que é... Com todos nós. A gente compra um livro muito por impulso, muitas vezes, né? Por isso que é importante circular para uma livraria, né? Para a venda do livro, isso faz muito bem. E de repente começa a ler, não é exatamente aquilo, para no caminho, ou
acaba tendo outras prioridades, é comum isso. Há um dado, e não é pesquisa, é um dado da Câmara Brasileira do Livro, que no primeiro semestre de 2016, a venda do livro caiu 16%. Num semestre, a venda do livro no Brasil caiu 16%. É muito. Isso é bastante significativo. Né? Agora, não quer dizer também que isso queira dizer que as pessoas pararam de ler. Pois é, porque as bibliotecas, por exemplo, das escolas, elas estão muito mais aparelhadas, entre aspas, hoje do que estavam há, sei lá, 10 anos. Né? Esses trabalhos aí que Elô citou a respeito da difusão, da leitura e tal, são importantíssimos. Agora, acabam criando aí algumas distorções, né? Como acho dessa pesquisa, por exemplo. Renato, você é coordenador da editora da UX. Fala um pouquinho do teu trabalho lá, como é que funciona. Bom, a gente trabalha com um público muito diferenciado, porque nós não trabalhamos com ficção, né? Nós trabalhamos com livros acadêmicos. É um livro diferenciado para um público diferenciado, então a gente, de certa forma, não entra muito nessa questão. E acho que uma editora universitária, como é o caso da Edux, por exemplo, ela enfrenta muito mais a concorrência dessas outras mídias hoje aí, né? De Facebook, a internet de uma maneira geral. A pessoa, em vez de pesquisar hoje em 5, 6 livros, ela vai lá no Google e, de uma forma até simplista, simplória, né, e muito facilitada, faz a sua pesquisa. E às vezes copia, inclusive, o resultado e simplesmente faz o seu trabalho baseado naquilo que lê no Google. Então, hoje existe uma certa superficialidade, inclusive, em relação ao estudo, né? Mas é uma discussão à parte, mereceria um programa especial só para falar a respeito disso. Só para isso. Agora, eu vou insistir, Renato, desculpa, fala como é que é o processo que funciona lá na Edux, na editora da UX, para colocar um livro no mercado. Como é que funciona o processo todo? Um professor se dedica a um determinado tema daquela sua disciplina. Ele escreve um livro a respeito, né? Esse livro é apresentado para a editora, um conselho editorial avalia, na maioria das vezes com pareceristas ad hoc externos que vão avaliar se realmente esse livro é pertinente, se ele tem sentido, se ele tem relevância e se tem mercado. E a partir disso, então, é que ele é editado, ele é publicado. Para uma parcela de público bastante específica bem também. Bem específico. E todos os livros que vocês recebem, sugestões de livros dos professores, todos passam por avaliação e nem todos são editados. Não, na verdade, o professor, o autor é que escreve o livro e apresenta. A gente não trabalha com sugestões de outros trabalhos. Sim, a partir das sugestões dos professores, dos autores, professores autores. Tudo que é apresentado vocês avaliam e nem tudo vocês publicam. Não, nem tudo é publicado. Como é que funciona? Você tem como falar isso, talvez? Desculpa eu fazer a pergunta, de repente é um segredo de Estado lá na Edux, mas as porcentagens, como é que funciona? É geral no mercado ou no caso da Edux tem um valor diferenciado? De direitos autorais? De direitos autorais. Não, é uma média que é quase consagrada, quase que universalmente. 10% da publicação é destinado ao autor. 10%. E vocês para colocar no mercado, vocês não usam a mídia nenhuma? Para botar quem é que faz toda essa mídia do livro? A gente usa a mídia, a gente faz a divulgação em jornais, em revistas, na própria internet, evidentemente que tem que se usar esse instrumento. A propaganda boca a boca, é feito um lançamento hoje, durante toda a feira aqui há vários lançamentos nossos, né? E aliás é um dos problemas maiores que se tem. Porque se ele falou a respeito aí que hoje há uma gama enorme de títulos que concorrem, que disputam espaços na livraria, imagine então um livro universitário específico tratando sobre um tema bem específico, ele vai ter muita dificuldade para disputar espaço com um livro do Paulo Coelho, por exemplo. Então fica... Eles vão encher a vitrine do Paulo Coelho e vão botar um livro. Fica muito difícil, né? E aí é uma questão até que a gente também já poderia descambar com uma questão da dominação cultural, né? Isso que o Guilherme falou aqui antes a respeito da disputa de espaço na livraria, que é uma tentativa, por exemplo, de legislar a respeito disso, de ter um mínimo de espaço para o livro de autor brasileiro. Vocês concordam com a legislação sobre isso? É um problema que existe, por exemplo, em relação ao cinema brasileiro. Eu, desde pequeno ouso falar em relação ao cinema americano. O brasileiro não tem espaço no cinema. Então, é complicado, mas é um trabalho que precisa ser feito e precisa ter algum tipo de amparo. Uma legislação específica, por exemplo,
ajuda muito. Você concorda? Tem alguma legislação específica para isso? Acho que sim. Heloísa, Precisa ter. acho que seria interessante? Não, seria interessante, só que não gosto muito quando começa a amarrar muitas coisas, engessar muitas coisas. É um problema que tem que se pensar. Não sei se isso vai resolver, mas o espaço deveria ser dado, né, naturalmente. É óbvio que forçar sempre o que não é natural me incomoda um pouco, mas já que o espaço da mídia, inclusive, né, de muitas mídias, é muito maior para os estrangeiros e para esses livros que, na verdade, são considerados os best-sellers, enfim, que nem são, na verdade, best-sellers, muitas vezes pela não qualidade, mas mais pela questão da cultura de massa e por conta dessa mídia toda. Uma questão comercial mesmo, né? Comercial mesmo. E a gente sente isso porque o livro ele tem um período de durabilidade, né? Então, e não combina com literatura, com arte, com a estética. Então, que são coisas perenes, né, na verdade. A arte, a estética do livro, um livro bem feito, bem cuidado. E aí isso fica em evidência, fica na vitrine, enquanto isso a gente fica batalhando sempre para buscar o melhor, né? O livro dentro da escola também concorre, quer dizer, esse livro muitas vezes destrói todo aquele trabalho, ou pelo menos não destrói, mas diminui muito daquele trabalho que a gente tenta fazer. Mas a gente está aí, nadando. Você é escritora, sabe bem. A gente sabe que é difícil, e é difícil a gente, inclusive, entrar no mercado. Também, eu estava te escutando, Renata, a questão mesmo dos direitos autorais. Muitas editoras hoje, para alguns autores, eles adiantam um valor, né, de direitos autorais. Sempre aconteceu? Compram a edição, né? Isso sempre aconteceu? Não é comum. São poucos autores que conseguem. Que recebem antecipado por edição. É um autor que já chegou numa... Tá, mas num nível de... Tá, vamos colocar, por de exemplo... vendas, de um vendas. nível de vendas, né? Mas não de obra... Não significa que seja de alta qualidade. Por exemplo, Isso tudo é baseado na questão comércio, né? Os autores de best-sellers, eles já encomendam o que a obra. acontece? A editora X, ela vai lá e ela compra os direitos daquele livro, compra uma vez só. Eles não pagam direitos autorais, por exemplo, esse pessoal. A obra está vendendo no mundo inteiro, ele vai lá e compra, normalmente um caminhão de dinheiro, porque é sonho de consumo. É o sonho de consumo de qualquer escritor. Isso não tem nada a ver com a qualidade da obra. Exatamente. Pois é, porque a gente pode falar de Paulo Coelho, né? Que é um campeão Isso, aí, Coelho, e a qualidade da obra... E nós temos os fenômenos Né? das Eu não sou crítico de literário, mas... Não, mas a gente vê os fenômenos que tem no Brasil mesmo, de adolescentes que estão escrevendo. Adolescentes, dá pra dizer, né? Eles escrevem. Hoje é o fenômeno do youtuber, eles né? vendem horrores nas bienais. É uma coisa A absurda. blogueira, né, que resolve escrever um Mas tu livro. sabe que isso, esse lance dos youtubers, dos blogueiros, eu acredito